Olá pessoal, boa tarde. No projeto passado eu fiz esse estojinho, né? Ficou super bacana, um bolsinho, estojo para volta às aulas agora. Ficou super legal. Agora hoje nesse projeto eu quis trazer para você, para fazer conjunto com esse estojo, um kit higiene, né? Então, eu vou estar fazendo aqui para vocês esse projetinho do kit higiene pra gente fazer aí conjuntinho com o estojo, tá bom? Então aqui eu tenho cortado um retângulo de 20 por 25, tá? Então 20 por 25. Essa medida eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no meu forro e uma vez na manta R1, tá? E também cortei uma vez num plástico, aqueles plásticos transparentes que pode ser de forrar mesa, sabe aqueles plásticos? Então, cortei uma vez que por dentro do kit higiene eu vou forrar o que vai facilitar na hora da limpeza. Então, por exemplo, a criança colocou uma pasta de dente, uma escova, deu ali aquela sujadinha, é só passar um paninho que vai estar tudo certo, tá? Por dentro, então eu vou pôr esse plastiquinho pra gente forrar e facilitar na hora da limpeza. A parte da frente vai ter esse bolsinho que vai ficar transparente e a gente vai conseguir ver o que tem dentro da bolsinha, tá? Do nosso porta-kit higiênico, tá? Então eu vou... Essa parte aqui, ela tem 21 por 10. Eu corto sempre um pedacinho maior, igual esse meu tecido aqui, ó. Eu cortei ele com 22. Sempre eu deixo uma margenzinha de 1 centímetro de cada lado de costura, porque depois no final ele vai ficar com a medida que é... A medida dele é 20 por 25, né? A medida final. Então, eu sempre corto com 2 centímetros a mais. Esse aqui eu cortei com 22. Este e 27 de altura. E esse daqui também. Esse aqui, não sei se vocês viram o nosso projeto do estojo. Eu expliquei o sentido do tecido. Nesse projeto aqui, a gente também vai cortar para os ursinhos poderem estar no sentido certo também, tá? Porque esse meu kit vai ser assim, ó. A gente vai pegar ele aqui vai ser as costas, só que virando aqui, a gente vai dobrar e olha lá o que acontece com os meus ursinhos. Ficaram de ponta cabeça. Então, aqui eu vou cortar, inverter para ele ficar certinho, tá? Pra eles não ficarem de ponta cabeça. Aqui nas costas eles ficam certinho, ó. E aqui na parte da frente eles vão ter que ficar também, tá bom? Então agora a gente vai fazer essa parte de cortar e emendar aqui pra tá no sentido certo. Eu vou mostrar pra vocês agora. Então, pessoal, aqui agora eu vou medir para cortar a minha parte de cima aqui para entrar no sentido certo. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a parte que vai ser a parte transparente, né, do meu bolsinho aqui. Então, essa parte aqui tem 10 por 21, tá? Então, eu vou colocar, ele é meio transparente, mas eu acho que aqui vai dar para vocês, ó. Eu vou pegar a parte final dele e colocar com a parte final do meu tecido, certo? Porque ele vai terminar aqui embaixo. Venho com a parte aqui de cima, que eu quero colocar no sentido certo, desço com ela até mais ou menos 1 centímetro em cima do plástico, tá? Desço, vinco. Vinquei aqui. Agora eu vou tirar a minha medidinha aqui. Ou vir direto com a tesoura e cortar aqui. Mas o meu aqui, tirando a medida, para vocês que tiverem o tecido aí assim como o meu,
Aqui, ó, no meu deu 8 centímetros, tá? Então, venho aqui, ó. Viro ela aqui. Como ela já tá bem vincadinha aqui, ó. Tá bem retinha, pontinha com pontinha. Aqui, ó. Bem vincadinha. Venho e corto aqui, ó. Eu vou cortar desse jeito. Você pode aí marcar, tá? Você marca aqui os 8 centímetros, abre, passa uma caneta, se quiser, e corta certinho. Eu vou cortar dessa maneira aqui. Dobrei, vinquei, vou passar a tesoura aqui por dentro. Sempre segurando aqui em cima, ó, para o tecido não escapar, tá? E vir certinho. Então, cortei. Aqui as costas do meu tecido, certo? Que é assim que vai ficar. Agora, os meus ursinhos aqui não estavam de cabeça para baixo. Então, agora eu viro ele e vou passar uma costura aqui. Então, agora, ó, eu venho posicionando, posiciono, viro e posiciono aqui, certo? Venho com o meu tecido, posiciono lá em cima, certinho aqui, e vou passar a costura aqui em cima. Então, ó, a hora que eu abrir lá do outro lado, ele vai estar certinho lá pra mim. Não vai estar de ponta cabeça. Então, agora eu vou passar a costura aqui em cima. Bom, pessoal, aqui eu já passei a costura, ó. Percebam que um pedacinho ele tá de ponta cabeça e o outro no sentido certo, né? Então, eu já passei a costura, passei com o ferro. Eu gosto sempre de passar com o ferro porque a costura abre bem, tá? Ó, e a hora que eu vier com ele pra frente, ele tá no sentido certo. Bom, o próximo passo aqui é a gente dar uma fixada nele na manta. Embora essa manta aqui, ela tenha um pouquinho de colo, eu passo o ferro, dou uma fixada, mas ainda assim, eu venho passando umas costuras aqui por cima, reta mesmo, tá? Pra fixar esse meu tecido na manta, tá? Porque às vezes a cola dela não é tão assim, forte e pode ser aí que aí você precise alguma hora, né, lavar a bolsinha e aí esse tecido se solte da manta. Então vai ficar tudo enrugado, né, já perde toda a estrutura da bolsinha. Então eu gosto de passar algumas costuras aqui. Aí você vê a medida que você quer, a distância entre uma e outra e passa a costura. Eu vou passar o ferro aqui em cima agora e volto mostrando a costura. Bom, pessoal, aqui eu passei as 3 costuras, né? Aqui nas bordas eu não vou passar porque a gente já vai ter que fazer a costura já junto com o forro e o plastiquinho, né? Então eu não vou passar na borda agora. Só passei aqui no meio para o tecido ficar preso na manta, tá? Por mais que eu passei o ferro, mas ela solta, tá vendo? A cola não é muito forte, então o tecido solta. Então na hora de lavar isso pode desestruturar, a bolsinha ficar aquela bolsinha toda mole, né? Toda murchinha. Então por isso que eu gosto de passar essas costuras. Bom, pessoal, agora aqui eu tô com o meu zíper. Ó, eu corto um pedaço do tamanho um pouquinho maior aqui que o meu tecido, tá? Apesar do meu tecido ainda estar com a margem de costura, que é 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, que eu deixo 2 centímetros, eu corto ele ainda um pouquinho maior do que o meu tecidinho principal aqui. Eu vou mostrar pra vocês um jeito fácil de passar o cursor, tá? Aqui eu tenho o meu cursor, ó. O que eu faço aqui? Eu abro o meu zíper. Em uma das partes, eu deixo menor, eu corto mais um pedacinho aqui, ó.
cortei. Nesse pedacinho menor que eu cortei, eu venho aqui e tiro um pedacinho desses dentinhos dele aqui, tá? Eu tiro mais ou menos 1 centímetro aqui dos dentinhos dele. Ó, venho com a tesoura aqui por baixo, corto reto, ó, e corto ele lá pra cima. Por isso a importância da gente cortar ele um pouquinho maior que a nossa peça, tá? Isso pra facilitar passar o cursor, é um jeito bem fácil, tá? Ó, aí eu pego o meu cursor tá aqui, pego o lado maior do zíper e encaixo aqui, ó. Então, meu cursor tá aqui. A primeira parte para entrar, ela é fácil, ó. Então, puxou, já entrou a primeira parte aqui, tá? Então, a gente deixa mais ou menos aqui na altura que tá a nossa outra partezinha aqui que a gente deixou menor, ó. A gente vem com ele até aqui na frente e deixa aqui. Nessa outra partezinha, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar primeiro essa parte que a gente tirou o dentinho aqui, tá vendo, ó? Então, a gente coloca bem aqui no meinho, ó, onde corre o zíper, ó. Então, eu coloco lá, ó. E aí, já vai enxergando aqui o meu zíper. Então, o que eu faço? Eu coloco, dou uma viradinha e seguro as duas pontinhas aqui, ó. E aqui, ó, o meu zíper já vai estar aqui. Certo? Então, seguro lá juntinho e venho puxando, tá? Então, essa é a forma mais fácil aí de passar o cursor. Bom, agora a gente vai pegar o zíper e fazer um acabamento nele aqui, para ele ficar bonitinho lá pro lado de dentro. Então, a gente vai passar um viés aqui nele. Aqui eu tenho um viés de algodão, tá? Ele é 2,5 ou 25 milímetros para quem for comprar aí, tá bom? Então, o que eu faço aqui? Eu dobro ele bem no meinho, ó. Dobro ele bem no meinho. Vinco aqui no meinho. Um pedaço que seja do tamanho do zíper, tá? Já até medi aqui, ó. Meu zíper. Venho aqui e corto. Então, aqui eu venho dobrando ele aqui, ó. Dou uma vincadinha. Não puxa, tá? É só um apertão aqui, ó. Que ele mesmo já para sozinho, que ele é estruturadinho, ele é durinho, então, ó, se você puxar, ele vai ficar todo esgarçado, então, não puxa, só aperta, ó, dobra e aperta, e vinca, que ele mesmo já vai ficando, tá, ó. Então, eu venho aqui no meu zíper e vou passar esse viés bem aqui na beiradinha, tá, ó. Eu vou passar uma costurinha bem aqui, ó, tá? Na dobrinha. Onde eu fiz a dobrinha, eu vou passar uma costurinha bem aqui. Bom, pessoal, então aqui o nosso viés já tá todo costurado, ó. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar a parte transparente e vai encaixar aqui na aberturinha do viés, ó. Que ficou, tá vendo? A gente costurou a partezinha que a gente fechou aqui. Lembra que a gente vincou, então nós passamos uma costura aqui. Agora ficou a partezinha, tem a parte do zíper, tá? Não é aqui. É essa parte aqui, ó, o meio do viés, onde tem essas duas dobrinhas aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai encaixar a parte transparente aqui dentro e vai passar uma costura.
pessoal, ficou 2 costuras, tá? Ó. Então, nós costuramos uma parte que vai ficar transparente aqui dentro do viés, ó. E fica um acabamento perfeitinho, tá bem? Tá vendo? Vai ficar tudo embutidinho, vai ficar perfeito. Agora, nós vamos pegar mais um pedaço de viés do mesmo tamanho, medir aqui no zíper, ó. Tá? E vamos passar agora aqui do outro lado do zíper. Corto aqui, faço a mesma coisa, ó. Vinco aqui no meio, ó. Venho dobrando e apertando, não puxo. Ó, marco o meinho todo. E a gente vai dar acabamento lá no outro lado do zíper, que a gente não fez ainda, tá? Ó, agora aqui já ficou o meu plastiquinho costurado. A gente vai dar o acabamento nessa outra parte aqui. Coloco a parte que eu dobrei, a parte aberta vai ficar pra fora. A parte que eu dobrei é onde a gente vai passar a costura aqui. Aqui pra pregar é fácil, tá? Segura o viés, ó, alinha ele com a beiradinha aqui do zíper, tá? Como o nosso viés é largo, o nosso zíper, perdão, é largo, então eu consigo fazer com esse calcador aqui mesmo. Se fosse um zíper mais estreito, teria que ser com o calcador pra zíper, tá? Então, ó, alinhei aqui, ó, a beiradinha com uma beiradinha do meu zíper, seguro firme, tá? Seguro firme e venho costurando, ó. Não solto aqui, tá vendo? Não deixo solto, ó. Confiro se tá bem alinhadinho, posiciono o dedo, aperto, seguro e venho passando a costura. Tá? Então, aqui ficou a outra parte do meu zíper com acabamento. Bom, pessoal, agora eu venho aqui e vou tirar essa parte aqui, ó, que eu deixei a mais de forro. Lembra que eu sempre deixo um pouco a mais pra gente ter segurança na hora de costurar. Agora eu vou tirar toda essa partezinha aqui, porque agora a gente vai embutir isso aqui dentro do nosso viés aqui, ó, tá? Fazer igual essa parte transparente aqui. A gente vai abrir o viés e vai encaixar essa parte aqui dentro. Eu vou passar uma costurinha aqui em cima pra dar uma reforçada aqui pra gente poder encaixar lá no nosso viés. Aqui, pra quem tem o tecido igual ao meu, que tem o sentido certo, né? Eu vou passar a costura aqui, a parte que eu vou encaixar no viés é aquela parte menor, tá? Que é a parte que a gente vai colocar aqui na frente, ó. Que a gente vai encaixar o viés aqui, ó. Então, é nessa partezinha, ó. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá a minha costura. Lembra que eu cortei, virei pra ficar aqui certinho. Então, aqui tá na minha costura. Então, é nessa parte menor que a gente vai prender lá no viés, tá? Aqui, eu já vou colocar também o meu forro pra manta não ficar aparente. Certo? Então, aqui, eu vou colocar o meu forro e o meu plastiquinho. Então, o meu plastiquinho, eu já vou passar a costura também pra segurar tudo isso aqui e já ficar tudo
bem firme pra gente colocar lá no viés. Então, pessoal, passei a costura, ó. Então, ficou o plástico o meu forro, a manta e o tecido principal, tá? Então, agora, eu dei uma refiladinha aqui na costura, ó, pra ficar bem certinho, ó, bem fininho, tomando só cuidado pra não cortar pra cá, né, pra baixo da costura, senão você vai ter que costurar, passar outra costura. Então, ó, refilei, deixei bem fininho pra gente encaixar, ó, tá tudo preso, fica mais fácil de a gente agora aqui encaixar dentro do viés, tá, ó. Então, venho, abro o viés, coloco lá dentro, ó, posiciono lá na máquina e vou passar a costura bem aqui na beiradinha, igual a gente fez desse outro lado. Ó, toma cuidado, pessoal, pra alinhar ele com o bolso aqui, tá, ó. Então, o nosso bolso tá aqui, então vem na mesma direção aqui, que às vezes o viés aqui pode ficar mais pra lá, né? Então, vem na mesma direção pra alinhar aqui, pra ficar tudo bonitinho, ó. Bom, pessoal, aqui a gente já passou a costura, ó, e prendeu aquelas 3 partes aqui no viés, né? Agora, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai dobrar, lembra da nossa marcação aqui em cima? A gente vai dobrar, aqui, ó, aqui tá a nossa costura. Então, a gente vai dobrar e essa aqui vai ser a frente do nosso estojo, tá? Aqui eu abri o zíper, porque a nossa costura ela vai passar bem aqui assim, né? Então, não precisa abrir muito não, mas um pouquinho. Se deixar o zíper muito pra cá, a costura passa e ele fica pra lá, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Vou alfinetar. Bom, pessoal, então vamos passar a costura, ó. A gente virou, né? A gente vira e vai começar a passar a costura daqui de cima, tá? Então, a gente vai passar pelo tecido o principal aqui, pela parte de trás, tá? Deixando um pezinho de máquina. Bem, aqui nós acabamos de costurar, ó, passar uma costura em toda a volta. Agora aqui a gente vai tirar, refilar, né? Tirar essa rebarba de tecido que ficou aqui e a gente vai passar um viés em toda a volta para finalizar. Então a gente vem tirando aqui, ó, bem próximo à costura, porém sem passar na costura, né? Olha que gracinha que já fica, pessoal. Agora a gente só vai fazer esse acabamento aqui. Mas olha que graça. Aqui a gente tira as rebarbinhas de linha. Mas olha que gracinha. Agora a gente vai vir dando acabamento com o viés. Bem, pessoal, agora a gente vai passar o viés para fazer o acabamento. Então, a gente vira pro lado das costas do trabalho. O viés, a gente vai deixar ele aberto e abrir essa outra beiradinha que ele tem aqui, ó. Nós vamos começar pela parte de trás aqui e a gente vai passar uma costura bem aqui, ó. Onde tá essa marcação dele, ó, a gente vai vir passando a costura aqui. Nós vamos passar assim primeiro.
Depois que isso aqui tiver preso, a gente vem virando aqui pro outro lado, tá? Pra ficar bem bonitinho. Deixa uma pontinha passando aqui, ó, pra gente fazer o acabamento depois, tá? Então, vamos lá. Na hora que chegar aqui no cantinho, a gente ajeita ele. A gente abre ele aqui, ó, e traz pro lado de cá, tá? A gente abre ele aqui, ó, segura aqui, tá? E traz pro lado de cá. Ó, com a agulha lá embaixo, ó, a peça tá presa na máquina. Com a agulha lá embaixo, ó, eu venho e giro o meu trabalho para continuar, tá? Por quê? Aqui eu vou dar mais um pontinho pra gente não tirar do lugar, tá? Então, ó, eu giro, faço a voltinha e continuo aqui. Cheguei aqui no final, pessoal, vou deixar também um pedacinho aqui. Agora a gente vai virar isso aqui, tá? Aqui essa pontinha, ó, eu arredondo ela aqui, ó. Tomando cuidado pra não pegar o viés lá atrás. Pra ele não ficar com ponta lá atrás, tá? Ó. Eu venho e tiro essa pontinha. Aí agora aqui, a gente vem desvirando ele, porque a gente vai passar a costura agora. Na frente, tá? Pra fazer o acabamento aqui. Vou começar por esse lado, dobrei a pontinha. E trago pra cá. Se quiser essa pontinha aqui, pode até um pique. Passadinho de viés. Essa caneta sai com ferro, né? Aquela nossa canetinha que apaga. E ficou lindinha, ó. Aqui cabe várias coisas, ó. Fica forrada. Ó lá, por dentro toda forradinha. Se acontecer de sujar alguma coisa, né, que não precisa lavar, é só passar um paninho aqui por dentro, que já seca. E assim fica finalizado o nosso kit de higiene aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse nosso projeto. Eu peço que vocês se inscrevam no canal e deixa aí o seu like para estar ajudando a gente a compartilhar mais vídeos como esse. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.